Deus. Abra a Escritura Sagrada no livro de João 20. Hoje, quando eu preparava essa palavra para ministrar, eu fiquei muito maravilhada com esta palavra. João 20, versículo de número 11. E quando louvaram a Deus, salmodiaram o Senhor, entoaram canção ao Senhor, foi uma bênção. E quando trouxeram esse hino de João 20, foi muito profundo ao meu coração. Porque o Senhor é observador. Do céu Ele observa todas as coisas. Aleluia. Graças a Deus. João 20, versículo 11. Jesus aparece a Maria Madalena. E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde jazera o corpo de Jesus. Um na cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? E ela disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Amém? Oramos a Deus. Senhor Jesus, damos graças ao Senhor. Acreditamos firmemente que tem anjos de Deus neste lugar, e que algemas são quebradas esta noite. Os encarcerados serão libertos, e o Senhor será louvado nas curas divinas. O Senhor será louvado no perdão de pecados. O Senhor será louvado na salvação de cada pessoa aqui esta noite. Mas acima de tudo, Senhor, nós queremos os anjos, nós queremos serafins e querubins, mas nós não abrimos mão da sua presença. Nós queremos que os céus se abram a esse lugar, e nós queremos que o Senhor venha até nós, porque nós queremos te abraçar no nosso espírito esta noite. Nós queremos ter visões do Senhor no nosso meio. Nós queremos sentir o Senhor em nossos corações. Nós queremos deportar a nossa mente para o Senhor. Nós queremos chegar na sala do trono e dizer: eu vi o Senhor, eu senti o Senhor, eu me apoderei do Senhor esta noite. Ah, Senhor, nada podemos fazer se o Senhor não estiver entre nós. O Senhor é a vida da igreja. O Senhor é a causa, o porquê nós estamos aqui. O Senhor é a razão do nosso louvor. O Senhor é a razão da nossa adoração. Esse culto, Senhor, é inteiramente prestado a Ti, porque Tu és o único digno de ser louvado, digno de ser adorado. Tu és a estrela que resplandece a humanidade. Tu és aquele que tira o peso, que tira a morte, que tira a depressão, que quebra a maldição. Tu és aquele que levanta o pequeno. Ah, Senhor, Tu dá liberdade para o povo te chamar de Abba Pai. Abba Pai, aleluia. Porque o Senhor nos fez aqui casa favorita, filhos amados, e o Senhor nos chamou pelo nome. O Senhor nos chamou pelo nome. Pelo nome, ei, o Senhor te chama pelo nome.
Muitos te chamam de um nomezinho, um apelido, mas o Senhor te chama pelo nome. Tu és observado na terra pelo Senhor. Ele te chama pelo teu nome e diz: tu és meu, meu, meu. Você é filho do reino. Você é filho amado do Senhor. Você é precioso, irmão. Você é precioso, irmão. O Espírito de Deus está sobre a sua vida. Te desarma. Tira todo aquele peso das suas costas. Joga no chão da igreja esse peso. Pode jogar, que tem anjo voando para lá e para cá. Para levar tua carga pesada, porque o Senhor disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O meu fardo é leve. O meu fardo é leve. É noite de celebração, é noite de comunhão, é noite de alinhamento com o Senhor. Mas acima de tudo, meus irmãos, somos uma família, a família que vai morar no céu. Jesus te ama, meu querido irmão. Espírito Santo, conduza esse culto até o final, para que o Senhor seja glorificado no meio da mocidade, dos adolescentes, no meio dos idosos, no meio dos adultos, no meio da juventude da igreja. Louvado seja o Senhor. Até a criança do ventre da mãe louva o Senhor. Amém. Abraça a tua esposa se for esposa. Abraça o teu irmão se for irmão. Você tem amizade com ele, abraça ele e diz: oh, meu querido, pode sentar. Amém? Meu querido irmãos, em poucas palavras eu quero passar a mensagem que Deus, aprove a Deus que tivesse esta mensagem essa noite, que veio do Senhor. O Senhor Jesus, em seu ministério, na sua trajetória, nas suas cruzadas de milagres, em todo o seu trabalho, seu desenvolvimento, preparando seus discípulos para a continuidade, ele liberta uma mulher que para a sociedade ela estava condenada, e se morresse ou alguém matasse, a sociedade ia dizer: que bom, acabou. Porque havia nesta mulher 7 demônios, e essa mulher, ela, aos olhos de muitas pessoas, ela não valia nada. Ninguém confiava nela, porque ela também não demonstrava nenhuma segurança. Ela era condenada pela sociedade. Mas um dia, essa mulher encontrou Jesus no caminho. E quando ela encontrou Jesus no caminho, Jesus mudou a sua história. Jesus quebrou todas as maldições da vida dela. Perdoou todos os seus pecados. E Jesus libertou ela de dentro para fora. Expulsou os demônios que lhe atormentavam. E ela, então, foi transformada. E ela passou a seguir Jesus com a sua integridade, com toda a sua entrega. Ela começou a acompanhar Jesus em todo o seu trabalho. Mas aos olhos de muito, ela continuava sendo aquela mulher, porque ninguém para de querer nos acabar com a vida e jogar o nosso passado no presente. Mas nada abalou essa mulher. Ela seguiu em frente. Quem quer te procurar no passado não vai te encontrar mais, porque agora você só segue a Jesus Cristo.
E essa mulher, ela seguiu Jesus. Ela continuou com ele. Ela não saiu de perto dele. Porque o mundo é perigoso. Enquanto nós estiver perto de Jesus, Ele nos dá proteção. Nós ficamos debaixo das suas asas. Ali há a segurança e a proteção. E essa mulher então, ela continuou no seu ministério com o Senhor Jesus. Ela auxiliava os discípulos do Senhor Jesus e o próprio Senhor, com outras Marias também. Mas havia também um homem chamado Pedro, que se achava muito preparado. Ele achava que a sua fé seria inabalável. Ao ponto que quando Jesus disse, o Filho do Homem vai morrer, ele disse, não, tu não pode morrer. Eu morro em teu lugar. Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Jesus falou a ele. Ele se achou muito triste, mas ele continuou com o Senhor. Mas quando foram prender Jesus, ele ficou com muito medo. E ele então fugiu. Mais tarde acharam ele no pátio do palácio. E ele estava ali no meio, escondido, só para ver o que estaria acontecendo com o Senhor Jesus. Assustado. E quando perguntavam a ele, você parece com o tal Jesus? Ele disse, não conheço esse homem. Mas ele demonstrava uma fé inabalável. Ele demonstrava que ele era forte e crentão. Quando eu vejo alguém muito crentão, eu fico até com medo. Quando eu vejo alguém condenando meio mundo e se achando melhor que os outros, eu até saio de perto. Porque eu percebo que o crente, ele não precisa estar demonstrando para todo mundo que ele é um crentão. O seu testemunho de vida diz quem ele é. As suas atitudes diz quem ele é. Não precisa ninguém dizer que é crente. Aonde nós estamos, tem uma nuvem de testemunha olhando para nós. E a nossa fama chega na nossa frente. Uma vez eu fui em Florianópolis ministrar lá, tinha bastante pessoas, até levei um pessoal daqui junto comigo, tinha um monte de gente que estava lá só para me conhecer, porque tinha uma fama boa. E eu sou muito simples, eu sou trabalhadora, muito trabalhadora, sou muito simples, nunca lidei com vaidade, porque para mim, eu sei quem eu sou e estou em pé pela misericórdia do Senhor. E assim tem acontecido em muitos lugares onde eu vou, muita gente vem com celularzinho para bater foto comigo. Eu digo, meu Deus, não sabe que eu chego em casa, já vou fazer uma visita para um doente, vou apaziguar um casal, vou orar por alguém que está enfermo. A nossa vida é uma correria em pró do Evangelho. Nós não temos por que se engrandecer, porque grande é o Senhor. Mas quando apertaram Pedro de novo, disse, você fala como um deles. Ele diz, conjuro que eu nem conheço esse homem. E por 3 vezes o homem crentão, ele negou a Jesus. E Madalena, que talvez ali no meio deles era condenadinha, era sempre aquela duvidosa, ela permaneceu de cabeça erguida, fazendo o que ela tinha que fazer. Talvez julgada por muitas pessoas, porque Jesus perdoa os nossos pecados. O povo crente não perdoa. Diz que perdoa, mas fica de mal. Eu perdoo, mas eu viro as costas quando vejo. Isso é muito triste isso. E quando a Escritura relata que nós temos que ser como uma criança, a criança se estapeia um ao outro, e daqui a pouco eles estão brincando com o mesmo carrinho, no mesmo pátio. E nós temos que ser como criança, perdoar, amar, respeitar, cair, levantar, até Jesus voltar. A nossa caminhada é longa, e nós precisamos dar a mão para quem cai. Nós precisamos abraçar aquele que é solitário. Nós precisamos valorizar aquele que precisa
de um abraço a mais. Tem gente que não precisa de abraço, tem gente que precisa. Tem gente que a gente não precisa dar muita atenção porque está bem resolvido, mas tem gente que tu tem que cuidar por um tempo, tá? E então, quando Jesus, na sua trajetória, ele sempre relatava que ele ia ser crucificado. O Filho do Homem vai ser morto na cruz, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar. O crente diz que crê, mas não crê. E então, Jesus, ele foi para a cruz. Sepultaram Jesus, não quero falar dessa parte. Mas, ao terceiro dia, bem cedo, no primeiro dia da semana, Madalena vai para encontrar Jesus e ela vai para ungir o corpo dele, para estar ali um pouquinho, porque ela guardava boas memórias da trajetória, das cruzadas de milagres, das misericórdias que Jesus tinha, dos endemoniados que ele libertava, do cego que ele abria os olhos, do aleijado que ele libertava e o aleijado andava. Então ela tinha boas memórias. Então ela foi lá para encontrar o corpo do Senhor. Mas quando ela chega lá, ela já chega chorando, porque não tem mais o mestre, não tem mais aquele que olhava para ela não como um homem qualquer, mas como o santo dos santos, e dava valor a ela. Não como um homem que valoriza o que aquela mulher tem a oferecer, mas como um homem que valoriza como ela é, sem cobrar nada. Então, quando ela chega, e o que ela encontra lá? 2 anjos. Eu acredito que esses 2 anjos também estão aqui. Estão aqui hoje. Porque nós estamos falando da história do céu na terra. Nós estamos falando do sobrenatural que habitou no natural, que é a terra. E o mundo físico e o mundo espiritual é muito real, caminha junto. Por isso que palavras são semente. O que nós falamos tem poder no mundo espiritual, gera bênção ou maldição. Por isso devemos cuidar com o que falamos, porque o que sai da nossa boca não tem como voltar mais. Ou nós plantamos bênção ou maldição. Mas nós, filhos de Deus, devemos orar, mas antes devemos vigiar para plantar bênção e colher muitas bênçãos. Amém? Então ela encontra os anjos, e os anjos, 2 anjos com roupas resplandecentes, mas ela está tão emotiva, ela está tão envolvida, que ela nem percebe muita coisa. Ela pensa que é 2 homens comuns, e eles dizem a ela: por que choras, mulher? Por que choras? Aí eles dizem: ele não está mais aqui. Ela diz: mas diz aonde colocaram, que eu vou buscá-lo, que eu vou levá-lo. Então, momentos depois, ela olha para trás e ouve uma voz que diz: mulher, por que chora? Ela temendo que fosse o hortelão, o guarda daquele jardim. Então ela diz assim: diz aonde puseste, que eu vou buscar. Olha quando ela reconhece que é Jesus, quando ele diz para ela assim: Maria. Amém? Maria. O que eu quero dizer para você: você pode ter muito apelido, e você pode ouvir muitas vozes de pessoas que não têm juízo, que querem te acabar com a vida, vozes de pessoas que se acham importantes, mas não têm Deus. Tem muitas vozes cercando você, mas você tem que ouvir aquele que te chama pelo teu nome.
Porque aquele que te chama pelo teu nome te conhece por dentro e por fora. Aquele que te chama pelo teu nome tem intimidade contigo. Aquele que te chama pelo teu nome não te condena, mas tira o peso das tuas costas. Aquele que te chama pelo teu nome muda uma noite escura para uma noite resplandecente. Maria estava vivendo o dia mais crucial da sua vida, porque aquele que protegia, aquele que dava segurança, já não estava mais ali. Mas de um momento para o outro, como diz a Escritura Sagrada, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A dor não é eterna. A dor vai passar, a bênção vai chegar, o trajeto é triste, é terrível, mas o projeto vai acontecer. Quando ela ouve o nome dela, então ela se expressa a ele e diz Rabone, que quer dizer mestre. Rabone quer dizer mestre. Ele diz: Maria, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai e avisa os discípulos que eu o ressuscitei. Maria era mais improvável para a sociedade e para os discípulos também. Quando ela dá a notícia, Pedro olha para ela e diz: quem és tu para o mestre se apresentar para ti? Está louca? Querendo acabar com ela, a reputação dela. Quando alguém dizer que tu não és nada, manda falar com aquele que te chamou pelo nome. Porque aquele que te chamou pelo nome viu você com todas as qualidades e os defeitos que você tem, e ama você, e quer derramar sobre a sua vida e mudar a tua história. Aquele que te chamou pelo teu nome não disse que tu não ia ter problemas, mas aquele que te chamou pelo teu nome manda tu agir pela fé. Eu não vivo por aquilo que vejo, eu vivo por aquilo que creio. Eu creio na palavra de Deus. Quando o Senhor diz vai e eu sou contigo, te esforça e eu te ajudo. Tem que haver entrega. Aquele que te chamou pelo teu nome, nem de dia e nem de noite, nem o sol nem a lua vai te apagar, porque aquele que te chamou pelo teu nome te sustenta. E diz que quando tu estiveres cansado, Ele é a tua sombra e a tua direita. 1000 cairão ao teu lado, talvez aqueles que querem te arrebentar com a vida, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tá? Posso até levar uns tombos no caminho, posso até cair no caminho, mas quem me levanta é aquele que me conhece por dentro. Quem me levanta é aquele que me chamou pelo meu nome, que sabia antes, desde a fundação do mundo, quem eu era. Aleluia. Então Pedro diz: está louca? Como que está ficando fora de si? O mestre se apresentar para ti? Você já encontrou alguém que olhou para você assim de cima para baixo? Você já encontrou alguém que tentou dizer para você que você não é nada? Que quem é você para dizer que Deus falou com você? Você já encontrou alguém assim? E são os crentão que falam isso. Mas eu quero dizer para ti, vai nessa estrada que Jesus está no caminho. Nós vamos ter guerras, vamos ter lutas, vamos ter muitas situações embaraçosas, mas não para. Segue em frente, creia, ativa a sua fé, se conecta com o céu, porque é do céu que vem a tua bênção. Há pedras no caminho, não dá para olhar para o lado, nem para o outro lado, recuar também não dá, mas há pedras
encontrares o caminho, se os teus pés ficarem tão feridos, o Senhor te leva no colo. Porque você é do Senhor, Ele não te abandona na estrada. Porque Ele é o Senhor. Porque Ele é poderoso, Ele é a fonte do amor. Mas te esforça, porque Ele diz: te esforça e eu te ajudo. A fé, a nossa fé, ela tem que estar ativada. Se eu tiver dinheiro, eu vou lá e compro alguma coisa com o dinheiro que eu tenho. Mas se eu não tiver, eu tenho que orar ao Senhor e dizer: Senhor, pela fé, meu Deus, eu tomo posse daquela obra que eu preciso. Eu tomo posse e tu vai abrir caminho, porque eu já vejo aquela bênção na minha mão. Isso é fé. Amém? Ativar a fé. Eu quero dizer para quem está triste: Jesus é a tua viva esperança. Muitos bate o martelo e diz que é o fim. A palavra final, Provérbios diz que vem de Deus. A palavra final quem dá é o Senhor. A palavra final, ela vem do Senhor. Quando Maria, ela fica triste, ela fica desengraçada, e ela tenta afirmar que ela viu o mestre, que ela encontrou o mestre, e que o mestre mandou dizer que ia encontrar-se com eles. Por que muitas vezes nós dificultamos tanto? Porque nós gostamos de viver uma incredulidade, porque temos pouca afinidade com a palavra. Mas quando nós temos afinidade com a palavra, tudo é possível àquele que crê. Eu não posso ir pelos meus sentimentos, eu tenho que ir pela palavra de Deus. Se a palavra diz que vai acontecer, é porque vai acontecer. Os meus sentimentos, o meu coração é enganoso. Ele quer fraquejar, ele não quer se achegar àquilo que no mundo espiritual. Mas eu processo na minha mente que o Senhor tem alegria na minha vitória, que o Senhor já me fez vencedor lá na cruz do Calvário, que o Senhor já abriu as portas para mim, e que as portas que Deus abriu, ninguém pode fechar. Se o Senhor me levantou, ninguém pode me quebrar, porque o Senhor me levantou. E o Senhor não te levantou porque tu é bonitinho, e nem porque tu é bonzinho, mas é porque Ele te conhece por dentro. Ele sabe o que tem dentro do coração. E o Senhor quer te sustentar. O Senhor quer que o improvável receba milagre e provoque milagres. Quando o improvável, o improvável é fora da curva. Quando o improvável alcança algo grandioso, todos dizem, até o ímpio, isso é um milagre. É ou não é? Quando o improvável, a pessoa improvável, o Senhor gosta de trabalhar com essas pessoas, sabia? Por que Davi, o mais improvável? Por que os filisteus, eles têm um exército gigante? Saul já estava fora da presença de Deus. Saul não estava mais agradando a Deus, mas Deus queria levantar Davi. E por que os filisteus disseram: não, vamos botar um homem contra o outro, nós temos Golias, isso aqui já está ganho, a vitória já é nossa. E não tinha um homem para encarar Golias. E então, por que aconteceu isso? Será que Deus queria humilhar o exército? Não, Deus queria levantar aquele que Ele chamou. A queda de Saul foi quando ele achou que não precisava mais de Samuel. Mas Davi, ele foi ungido pelo Senhor através da vida de Samuel. Mas quando ele encontrou Golias, ele não disse: eu não tenho medo. Não, o medo todo mundo tem, mas o medo não pode te travar. O medo não pode te paralisar a vida. Claro que Davi sentiu medo, mas a fé dele era maior que o medo. O projeto dele de derrotar Golias era maior que o medo dele. Então quando Golias veio e começou a falar,
E você pequeno, eu vou dar a tua vida para as aves do céu comer. Ele diz: tu vem a mim com espada, com pau, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu continuamente afronta. E então o próprio Deus, na vida de Davi, derrota Golias. Nós, crentes do Senhor, existem problemas e situações na nossa vida que são os Golias que nós enfrentamos. E nós só diremos assim, ó: dá livramento, Senhor, dá livramento, dá livramento. A gente não se prepara para a batalha. A gente só quer o livramento, dá livramento, dá livramento, dá livramento. Por que dá livramento? Não vai acontecer nada. Nós temos que ir para o pau e vamos ver quem ganha. Amém? Desculpa a expressão. Desculpa a expressão. A gente fica dizendo: dá livramento, Senhor, dá livramento, dá livramento, livra, Senhor, livra, Senhor, livra. Quer que o Senhor vem só dar livramento? E o crente não vê um milagre, não acontece um milagre, não tem um testemunho de milagre, não tem nada. Senhor, que se os Golias estiver preparado para vir ao meu encontro, então eu estou preparada para derrotar esse Golias do inferno. Ele vai cair, porque eu vou pisar de salto em cima da cabeça dele. Por quê? Porque essa confiança tem que estar na minha vida e na sua. Porque na cruz do Calvário, Jesus derramou todo o seu sangue e nos fez mais do que vencedor contra os demônios, principado, potestade que vem contra as nossas vidas, incorporado em pessoas. Às vezes a gente diz: Senhor, me livra daquela mulher, me livra daquele homem, me livra daquilo, me livra do macumbeiro, me livra do feiticeiro. Uma vez eu fui visitar foi um feiticeiro lá na minha loja. Eu tinha uma loja e nós tínhamos corredor de fogo aqui. E ele disse: eu vou lá no culto de vocês. Eu disse: vai, que eu vou te derrubar lá. Eu achei que ele não vinha. Eu disse: ele não vai vir. E ele veio. E quando ele veio, passou no corredor, e quando ele chegou perto de mim, ele começou a rir. Eu botei a mão na cabeça dele, enchi de óleo a minha mão, enchi a cabeça dele de óleo, e orei, e expulsei, e ele ria. E expulsei, e ele ria. Eu disse: não caiu esse feiticeiro. Meu Deus, eu jejuei, eu orei, eu fiz tudo. Esse feiticeiro não... Desculpa, irmã. Eu vou mudar para o Anderson. Aí, Renan, eu peguei, eu não vou pôr a mão na cabeça de ninguém, amém? Aí eu disse para ele assim, aí chegou no outro, ele não caiu, passou de boa. E eu fiquei indignado, acabou comigo aquela noite. Eu disse: oi, eu não tenho Deus. O que aconteceu? Aí eu sempre fui acostumada a expulsar demônio. No outro dia ele foi lá na minha loja de novo. Quando ele chegou na minha loja, ele já chegou rindo. Eu disse assim: ô, seu feiticeiro, o maior está comigo, que é Jesus. Eu expulsei todos os demônios da tua vida e tu não caiu. Aí diz ele assim: tu nem sabe, eu enganei tu. Eu disse: o que tu fez? Eu disse assim, eu saí do carro e disse para todas as entidades, que não são poucas: fica no lado de fora, não entra, que eu vou entrar sozinho lá. Aí eu entrei sozinho, as minhas entidades ficaram tudo lá fora, esperando eu. Eu disse: acontece isso? Ele disse: acontece. Tá. Quando chegou outro dia, eu disse: eu vou lá na casa dele. Eu não fiquei assim. Cheguei lá, eu entrei numa sala que ele tinha lá, e ele estava lá, tinha uma parecida grande assim, e eu, grandinha assim, né? Não era tão grande, era grandinha assim. E ele estava lá e ele disse: aqui está não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Aí tinha uma velinha acesa. Aí eu peguei na cabeça da imagem e disse assim, ó, o corpo era grande e a cabeça era pequenininha. Aí eu peguei na cabeça e disse assim, ó, tu crê que isso aqui tem poder? E aí que eu fiz assim, o pescoço quebrou. Eu fiquei com a cabeça na mão e o corpo caiu. Aí ele pegou um sarrafo e veio violentamente e disse: eu vou te matar.
E eu disse: o sangue de Jesus tem poder, cai agora. Aí ele caiu. Aí quando ele caiu, eu corri pro carro e vim embora. Eu ia ficar lá, capaz que eu ia ficar lá. Eu deixei ele cair do lado e digo: agora vamos embora. Acelerei o carro a 1000 e vim para casa. Aí eu esperei ele lá na loja. Ele disse: tu vai pagar pela minha santinha. Eu disse: faz o que tu quiser, o maior está comigo. Agora tu viu? Tu viu agora que tu caiu lá? Tu e as entidades, tudo caíram lá. E por que tu correu? Eu disse: sei lá, eu corri. Então eu quero dizer que desafios nós vamos ter. Amém, igreja? Nós vamos ter desafio. Mas em todos os desafios, nós temos que entender que Jesus é conosco. E que Jesus já nos deu a vitória na cruz do Calvário. Que Ele é o Senhor absoluto. Que Ele é todo poderoso. Ele vem comigo. Eu digo: Senhor, vem comigo. Senhor, eu tenho uma grande obra hoje. Tu já colocou na minha vida. E essa grande obra é para a tua glória. É para o teu louvor. É para a tua adoração. Às vezes a gente acha que tem que revirar uma cidade para uma grande obra. Mas às vezes, irmãos, é sair de madrugada, fazer uma comida e trazer para quem tem fome. É uma grande obra isso. Porque é aquilo que ninguém dá valor, mas Deus dá valor. Está entendendo, igreja? Jesus ama você. Não tenha medo e não te acha fracassado por causa de uma situação. Não acha que você perdeu a guerra. Não, você perdeu uma batalha, mas a guerra continua. E nessa guerra você já está decretado a tua vitória. O Senhor só quer que você confie nele. Vamos ficar em pé? Aleluia. Eu quero orar pela família, porque a grande batalha hoje está na família. Porque é muito fácil ser gentil com amigos. É muito fácil ser gentil com pessoas na rua. É muito fácil ser gentil quando nós queremos vender alguma coisa. O difícil é ser gentil no meio da família quando só há cobrança. É ou não é? É difícil ser gentil no meio da família quando ninguém mais consegue dizer obrigado. Ninguém consegue dizer eu te amo. Ninguém consegue dizer você é importante para mim. Porque as guerras entraram dentro de casa e dominaram. Mas o Senhor pode mudar a tua história, pode mudar a história da tua vida, pode mudar a tua casa, e o Senhor vai resplandecer o seu rosto sobre a sua vida. Eu creio na palavra de Deus, eu creio no poder de Deus, eu creio que Jesus protege a família, porque a coisa mais linda e gloriosa que tem na terra é a família. Amém? Então agora pensa na tua família. Senhor Jesus, eu oro abençoando a família. Eu oro, Senhor, pedindo a sua bênção e a sua graça. Jesus, aquela pessoa da família já está aniquilada, está entristecida, porque já lançaram tantas palavras negativas a ela, que ela acha que não tem mais força para superar. Mas tu és o Todo-Poderoso. Resgata essa família, resgata, cura o seu interior, cura a alma ferida, derrama do bálsamo do Espírito Santo na família preciosa, na família improvável. Levanta esta família na terra, levanta esta família, marca esta família com a tua presença, com o teu poder, com o teu amor, pois eu abençoo a família, eu abençoo para que haja vida na família, para que haja perdão na família, para que haja alegria na família, para que haja salvação na família, em nome de Jesus. Amém. Esse é o momento em que